Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o CG, professor de Biologia, que está aqui hoje para te ajudar a obter aquela tão sonhada medalha da Olimpíada Brasileira de Biologia da OBB. E eu venho aqui com mais uma dica sobre as Olimpíadas, né? Bom, hoje o foco vai ser sangue. Sim, sangue. Sangue é um dos assuntos que está sempre aparecendo nas provas, já apareceram em muitos anos, e aqui excepcionalmente estamos dando dica sobre, claro, a primeira fase da Olimpíada, mas também sobre a segunda. Meus queridos, se você está em 2023, esse vídeo está saindo aqui, digamos assim, às vésperas de uma segunda fase. E aí, meus queridos, segunda fase a conversa muda de figura um pouco. Principalmente no quesito de que a prova é mais longa e o tempo não é tão longo assim. Né? E aí a gente precisa ser rápido, a gente precisa ser rasteiro. E a dica aqui vai ser sobre sangue. Afinal de contas, provavelmente você vai deixar um pouco dele lá na prova, né? Bom, queridos, vamos lá, vamos seguir adiante, vamos falar um pouquinho sobre os componentes do sangue. E para falar um pouquinho sobre componentes do sangue, a gente precisa ir pelo básico. Quando a gente imagina sangue, a gente imagina sempre algo como do que o sangue é feito. Bom, boa parte dele é líquido e vai ser composto por aquilo que a gente chama de plasma. Porém, a parte que é mais relevante para essa prova vai ser, claro, a estrela do rolê, os glóbulos brancos. Esse termo glóbulo branco ele já está um pouco ultrapassado. A gente referia-se, né, ao termo glóbulo branco por conta do fato de que eram células mais ou menos arredondadas e que não tingiam-se muito bem ao microscópio. Por isso, branco. A bem da verdade era meio contrassenso quando a gente pensa nos glóbulos vermelhos, que é o outro conjunto de células muito comum lá. É legal a gente falar que glóbulo branco, ao natural, não tem cor no microscópio, mas a gente sempre tinge ele com um corante específico, né, para que a gente possa enxergá-lo e principalmente para que a gente possa diferenciar os seus tipos, que por sinal é tema do próximo vídeo. Tá? Onde a gente vai falar um pouquinho sobre uma das formas que a gente tem que diferenciar um leucócito de outro, um glóbulo branco de outro, é pelo formato do seu núcleo. Tá? É mais comum hoje em dia a gente se referir ou a termos de leucócito ou linfócito. Mas o que fica aqui de mais importante, quando vocês pensarem em linfócito ou leucócito, eu quero que vocês foquem principalmente na ideia de que refere-se a uma célula que te defende contra micróbios. Ele é uma célula de defesa imunológica, tá? Outro conjunto de estruturas que a gente vai ter no sangue vai ser as plaquetas, ou também chamados de trombócitos. As plaquetas aqui é importante, elas não são células. Sim, plaqueta não é célula, é pedacinho de célula, é fragmento de célula. E ele é responsável pelo processo de adesivamento que pode acontecer num vaso sanguíneo caso ele estoure. Quando há um vazamento sanguíneo, uma possibilidade de hemorragia, é ele que entra em ação, tapando os buraquinhos e evitando que o sangue vaze. E é claro, grande estrela, glóbulos vermelhos. De novo, esse termo é antigo, é antiquado, o termo mais adequado hoje em dia é hemácia ou eritrócito. Ambos se referindo a uma célula que tem uma cor natural vermelha, vermelhão, assim igual a minha camiseta. Hoje eu vim vestido, né, de acordo, exatamente para se referir às células que têm hemoglobina, tá? Hemoglobina essa que vai ser principalmente essencial para o transporte de oxigênio pelo corpo todo. Tudo bem? E é claro, não posso esquecer do plasma, que é todo o líquido que circula o processo. Quase 50% do nosso sangue é plasma, né? A composição básica dele vai ser água e gordura, ao pé da letra. Vai ter ali diluído um monte de substâncias. A gente não vai perder de vista de que o plasma ele é o líquido circulante do nosso corpo, né? E ele vai ter papel de transportar substâncias, como é o caso de hormônios, nutrientes que vão diluídos por ele, o gás carbônico. Isso é legal a gente falar. Enquanto a gente imagina o glóbulo vermelho, a carruagem que transporta o nobre oxigênio, o gás carbônico vai a pé, ele vai diluído no plasma. O gás carbônico, que é aquela substância que a gente coleta das células para expulsar através dos pulmões, né? Ele vai diluído
no sangue. É legal a gente falar que o gás carbônico, ele também é responsável pelo sistema que regula a acidez do sangue. Sim, quando a água se mistura ao gás carbônico, ele se transforma em ácido carbônico. Ácido carbônico esse que, obviamente, vai tornar o pH do sangue mais baixo do que o natural. O natural do sangue é um pH neutro, tá? E isso vai ser muito interessante, porque graças a esse pH mais ácido ou menos ácido, é que a hemoglobina lá do glóbulo vermelho consegue ou não conectar-se ao oxigênio. Então, assuntos pH pode ser interessante, principalmente quando a gente pensa em sangue, tá? Bom, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho especificamente das hemácias. Hemácias, então, são as células vermelhas. Elas têm sempre esse formato de um botãozinho, né? Um botãozinho de camisa, a borda mais alta, a parte central mais estreita, e isso se dá ao fato de que são células anucleadas. Tá? São células que não vão ter o núcleo. Aliás, isso é pergunta clássica de OBB, né? Tipo, em que parte do nosso corpo nós não vamos ter DNA? Hemácia. A razão? Bem simples. O núcleo das hemácias, ele se atrofia e desaparece. O glóbulo vermelho, como a gente sabe, assim como todo o tecido sanguíneo, praticamente, ele é feito na medula óssea. Ele é feito num tecido mieloide. Quando ele é criado, essas células primárias são nucleadas. Elas têm lá membrana, citoplasma, núcleo e tudo mais. Mas, à medida que essa célula vai amadurecendo, ela perde o núcleo. E aí ela vai para a circulação. E o fato dela ser uma célula sem núcleo faz com que ela tenha uma vida muito curta, né? Enquanto células do nosso corpo, como os neurônios, podem viver uma vida inteira dentro da gente, acompanhando a gente, hemácias vão viver ali em torno de 120, 90 dias. E quando elas morrem, é o fígado e o baço que vai recuperá-las, vai capturar essas células mortas e reaproveitá-las fazendo substâncias para o nosso organismo. No caso, a hemoglobina, por exemplo, vira bilirrubina presente no nosso fígado, na bile. Enquanto que o baço acaba reaproveitando ali antígenos, proteínas e fazendo uma grande reciclagem celular, né? Aqui é legal repetir, a hemoglobina é a palavra-chave quando a gente se refere sobre hemácia, e aqui a gente está falando especificamente sobre uma proteína, uma metaloproteína, uma proteína que tem um metal lá no meio. Ela tem um íon de ferro e esse íon vai se atrair pelo oxigênio ou não. Se ele se atrai, ele carrega o oxigênio por aí, e se ele não se atrai, ele expulsa o oxigênio dali. E isso vai ser regulado com pH, beleza? Geralmente, em ambiente mais ácido, a hemoglobina solta o oxigênio, e é por isso que o oxigênio é liberado na região dos músculos, que é o tecido com mais gás carbônico no nosso corpo, e quando chega próximo ali dos pulmões, dos alvéolos pulmonares, o sangue fica um pouco mais alcalino, o que faz com que a hemoglobina fique crie mais afinidade com o oxigênio, tá? Lembrando, feita na medula óssea, que é o processo de hematopoiese, atento a esse nome. Hematopoiese ou eritropoiese é a fabricação de glóbulos vermelhos. E ela é regulada por um hormônio que cai bastante no Enem, já tem algumas questões no Enem sobre essa substância. Uma substância feita pelo rim, chamada eritropoetina, ela atua na medula óssea, ajudando no amadurecimento dos glóbulos vermelhos. E aqui, atenção, a eritropoetina é uma substância que ela, por conta de amadurecer mais oxigênio, fazendo que seus músculos tenham mais oxigênio, ela pode ser vista, então, como um anabolizante. Na verdade não é um anabolizante, é uma substância dopante, né, que pode ser interessante para atletas, né? Músculo com mais oxigênio aguenta mais a porrada, aguenta mais exercício, etc. É importante dizer, elas morrem, são recolhidas lá pelo fígado e pelo baço, e esse processo é chamado de eritrocaretese ou hemocaretese, tá? Caterese, desculpa. E é isso. Vamos para a plaqueta, bem rapidinho para fechar esse vídeo aqui para resolução de exercício. Plaqueta, é importante a gente falar que ela é uma estrutura muito menor que glóbulo vermelho e glóbulo branco. Também é feito na medula óssea, também é derivado de uma outra célula, que é o megacariócito. Só que o megacariócito é legal a gente dizer que ela é uma célula gigantesca, por isso esse nome mega
cariócito, né, com um núcleo muito grande, essa célula morre, explode e os seus fragmentos são as plaquetas, tá? Ela está associada à coagulação sanguínea, uma vez que ela tem papel, então, de fazer esse adesivamento e tapar o vaso sanguíneo por dentro, sempre na presença do oxigênio, caso tenha esse vazamento, tá? É legal a gente falar que com a coagulação bem feita, a gente evita, então, hemorragias, o que faz com que a gente tenha, então, uma associação direta com uma vitamina, que é a vitamina K. Vitamina essa que a gente ingere na alimentação através de verduras escuras, carne vermelha, vísceras como fígado, enfim, de animais. E essa matéria-prima, essa vitamina K, vai servir para o fígado conseguir fabricar algumas proteínas de coagulação, tá? É legal a gente falar que quando aparecer o assunto plaqueta, ela pode aparecer tanto no sentido de que baixas plaquetas desencadeiam hemorragia, quanto no sentido do diagnóstico da dengue. Sim, hoje em dia, quando a gente faz um exame da dengue para saber se a gente está com dengue, o exame da dengue ele detecta anticorpos contra o vírus, claro, né? Só que o nosso corpo, quando pega uma doença dessa, leva até às vezes 20 dias a produzir anticorpos o suficiente para ser detectado num exame. Então a gente tem que ter um outro mecanismo para monitorar uma doença viral dessa tão séria. E o bom jeito é exatamente o número de plaquetas. A dengue tem como procedimento ser uma doença que aumenta a temperatura do corpo. Isso mexe com o diâmetro dos vasos sanguíneos. E eles acabam esticando demais e provocando microhemorragias, o que leva às famosas pintinhas da pele típicas da dengue, né? E um bom jeito de você monitorar se você está melhorando ou não da dengue tem a ver com as plaquetas. Por quê? Se você tem esses micro-rompimento de vasos sanguíneos, as plaquetas estão sendo usadas no talo, né? Em algum momento essas plaquetas vão faltar, o que pode levar então a um quadro de dengue hemorrágica, né? E monitorar a quantidade de plaquetas pode ser um exame rápido, é um exame que é bem facinho de fazer, qualquer laboratório faz e consegue assim observar a melhoria do quadro de uma pessoa que está com a dengue, tá? Outra questão importante a respeito de coagulação e que pode cair na prova é com relação a uma série de doenças que estão associadas às proteínas de coagulação, como é o caso, por exemplo, da hemofilia, que é uma doença genética mais comum em homens do que em mulheres, porque está associado a um gene sexual, né, um gene que está no cromossomo X, o que faz com que o homem, como só tem um X, se esse X tiver o gene com defeito, ele é hemofílico. Agora, no caso de mulheres, para elas serem hemofílicas, elas precisam ter os dois genes nos dois cromossomos defeituosos, beleza? Bom, mas isso aqui é só uma pincelada rápida, o que nos importa hoje mesmo é questões da OBB. Trouxe aqui uma questão da segunda fase de 2022 e aqui a questão está falando sobre uma vitamina, a vitamina B12, que é a cobalamina. Eu acho que é cobalamina. Eu sempre acho que quando eu falo essa palavra eu estou comendo alguma sílaba. Bom, a vitamina B12 é uma vitamina que está associada à anemia, tá? Ou seja, está diretamente relacionada a glóbulos vermelhos. Só que ela tem um detalhe especial quando a gente precisa falar dela, que ela é sempre muito baixa em indivíduos que fizeram aquela cirurgia de redução do estômago, a cirurgia bariátrica. Razão, porque ela é uma vitamina que só é encontrada na carne vermelha, você precisa comer a carne vermelha para ter cobalamina, para ter vitamina B12, e ela precisa ser digerida pelo estômago. Como essas pessoas têm um estômago menor, a absorção acaba sendo menor. Isso incentiva as pessoas a terem problemas de saúde depois da bariátrica, um tipo de anemia específica, que é a anemia não a ferropriva, aquela comum, mas sim a perniciosa. A anemia perniciosa é falta de vitamina B12, enquanto que a falta de ferro básico vai ser a anemia ferropriva. Então, atenção à diferença das anemias, tá? Vamos lá. Um paciente deu entrada no hospital com cansaço e palidez, sintoma clássico de anemia, tá? A equipe médica desconfiou que pudesse ser um quadro de anemia e rapidamente pediu um exame de sangue. Beleza. Dentre as anormalidades, detectaram que o paciente estava com dificuldade de metabolizar vitamina B12. Sobre a hipótese inicial e a alteração citada, escolha a alternativa correta.
Bom, associar anemia a B12 deve ser descartada? Não. Então, a letra A. Vamos ver aqui, ó. Cadê? A alternativa da letra A tá fora. Deve ser descartada? Tá fora. Deve ser descartada? Tá fora. Faz sentido, porque B12 tem relação com eritropoiese, tá certo. Essa aqui. E a outra tá falando de leucócito, né? Que não tem nada a ver. Então, lembrando, vitamina B12 está associada à nossa capacidade de produzir hemoglobina, está associada a amadurecimento de glóbulo vermelho, associada à eritropoiese. Já no caso do sal mineral de ferro, comum também em carne vermelha, comum nos mesmos alimentos praticamente, elas geram a anemia ferropriva, que é a anemia que mexe com a quantidade de hemoglobina diretamente, tá? Bom, vamos lá uma próxima. Isso aqui também foi uma questão de segunda fase. E essa foi uma questão de 2021 que todo mundo viu como sendo uma questão difícil. Mas ao pé da letra ela não é difícil, ela é basicamente uma análise de um gráfico. Então ele começa assim, ó. Os gráficos de tromboelastromeria, que é basicamente um exame, trombo vem de coagulação, vem de trombócito, né? Uma aguinha para hidratar. Eu sei que essa canequinha sugere outra coisa, mas é água. Verdade, ó. Olha o tamanho da garrafa aqui do lado pra encher. Podia ser vodka também, mas não, não é não. É só água. Bom, meus queridos, voltando aqui. Esse gráfico, ele tem um gráfico ali inicial, e esse gráfico é a referência para a gente entender os outros 3 gráficos que aparecem ao lado. Ou seja, é uma puta questão grande, né? Onde ele é um gráfico em formato de funil, né? Como a gente pode ver. Então ele tem essa parte aqui que é um estreitamento, e esse aqui eles chamam de CT, que é o tempo de coagulação, tá? Como a gente pode ver, ele é um tempo bem curtinho, né? É um tempo bem curtinho. Aqui, se a gente for contar, ó, o tempo em minutos, em 10 minutos estaria aqui, 10 minutos o gráfico tá aqui. O tempo de coagulação acontece em menos da metade disso, né? Então, enfim, coagulação normal. À medida que o gráfico ele se abre, a gente está falando então o tempo para configurar a firmeza do coágulo. E o gráfico segue para avisar ali a área referente à estabilização do coágulo e, obviamente, desfazer o coágulo depois que ele é constituído, né? Que isso vai levar aí bastante tempo. Tá. 3 pessoas fizeram o exame e as 3 têm problemas, são em coagulopatias, doenças associadas à coagulação. E aí nós temos a seguinte situação. O primeiro, ele tem um tempo de coagulação muito comprido. Isso está nos avisando o quê? Que ela demora muito para coagular. Isso leva ao quê? A uma hemorragia possível, né? Então, a letra A pode ser? Não. Letra D pode ser? Não. Aqui, letra E? Não também. Ou seja, ou é a letra C, ou é a letra A. Beleza? Tá. Agora vamos seguir, né? O primeiro eu já sei o que era. Um tempo de coagulação demora muito para acontecer. Tá. Na segunda, ele forma, né, a abertura, né, de formação desse coágulo é muito rápida. Ou seja, ao invés de demorar para fazer a coagulação, ele coagula muito rápido. Então a pergunta aqui, ó, perda da função dos fatores de coagulação? Não, é uma hipercoagulabilidade. Hiper, né, o termo para dizer que é algo que é muito, né? Então essa daqui. E a terceira é, ó, ao fim aqui, ó, o coágulo se desfaz muito rapidamente, que é uma fibrinólise acentuada. Lise tem a ver com quebra, com destruição, né? Essa terminação. Então aqui a alternativa correta é a letra C. Ou seja, era basicamente um exercício de análise de gráfico, tá? Fiquem atentos, porque isso é muito típico da segunda fase. A primeira fase ela é mais sossegada com relação a exercícios envolvendo gráfico, tá? Vamos para mais um. Aqui, a questão da Olimpíada de 2020, a primeira fase, ela traz um textão,
tá? E ela tá falando aqui, ó, reação a nível de oxigênio leva o Nobel, né? Um trio desvendou o meio de adaptação das estruturas, a disponibilidade do gás, descoberta da área da medicina, pode ser aplicada contra o câncer. Beleza, tem um textão ali, um textão de apoio, e aí vem a questão, tava lá, ó. Adaptações à hipoxia, ou seja, a falta de oxigênio, podem ser fisiológicas ou comportamentais. Uma resposta esperada em indivíduos que desloquem-se para altas altitudes é... Bom, aqui tem uma questão interessante. Quando a gente viaja para lugares que são muito montanhosos, tem altas altitudes, como por exemplo Suíça, Bolívia, né? La Paz, na Bolívia, que é uma das capitais mais elevadas do planeta, né? A gente vai lidar com um ambiente com pouco oxigênio. Enquanto que, por exemplo, aqui no Brasil, quase todas as capitais é a nível do mar, onde vai ter o máximo de oxigênio disponível. Aí a pergunta é, o que vai acontecer com o corpo da pessoa? Então vamos lá. Pessoas que vão ficar nesse lugar. Letra A, tem alteração no número de plaquetas? Não, plaqueta tem a ver com a coagulação do sangue. Bradicardia, redução de batimentos cardíacos. Não, né? Ao contrário, né? Tende a aumentar. Diminuição na produção de eritropoetina, né? Bom, pensa só, a eritropoetina é aquele hormônio que eu falei, feito pelo rim, para amadurecimento de células sanguíneas, né? Em lugares muito altos, é aí que você precisa da eritropoetina sendo produzida, né? Para amadurecer o máximo de glóbulos vermelhos possíveis, né? A hipoventilação, aqui na de cima também, né? Você vai ventilar muito mais. Aliás, é muito comum atletas, quando vão para esses lugares, terem que ir dias antes para se acostumar antes do que para poder fazer atividades esportivas, porque, mano, respirar em ambiente de alta altitude quando você não está acostumado é tenso, fazem pessoas desmaiarem até. E ali tá aumento na produção de eritrócitos, né? Aumento na produção de glóbulos vermelhos. Isso realmente acontece. Para ter mais oxigênio, tendo mais hemoglobina e, portanto, capturando o pouco oxigênio que tem disponível. Isso faz com que, então, a alternativa correta seja a letra E. Beleza? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo até aqui. A gente vê, logo logo eu tô lançando o próximo vídeo aí, ainda sobre sangue, mas aí focado nos glóbulos brancos. Tem muita questão importante para falar sobre esse tema. E é isso, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Um beijo para todo mundo. Se cuidem e até. Tchau, galera. Falou!